Família, família, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host William Mazulay e estou aqui com vocês em mais uma edição do Moneyball Podcast. Tantas saudades que eu senti em fazer um episódio que não fosse de entrevista, porque é bom, também gosto de estar aqui a pegar no mic e informar ao pessoal aquilo que se está a passar, aquilo que nós temos e tudo muito mais. Espero que vocês estejam a gostar das entrevistas. Eu gostei muito. Retirem algo positivo delas, apliquem o que for possível nas vossas vidas. Eu retirei pelo menos que não devemos desistir dos nossos sonhos e que devemos correr atrás deles. Façam mesmo isso. Prometemos trazer projetos idênticos no futuro. Trazer mais projetos que possam exigir um bocadinho de mais colaboração com vocês, mais interação e tudo mais. E então vamos isso. Então hoje eu estou aqui sozinho. Hoje vou começar por falar sobre listas. O que é que me faz estar aqui? Hoje estou aqui porque eu queria comentar uma certa lista que foi feita pela ESPN, mas a lista foi feita por alguns so-called experientes. Mas essas listas são feitas de certa forma mesmo para eu estar aqui com vocês, estar a comentar, para outras pessoas estarem a falar o que é que eu concordo, o que é que eu não concordo e tudo muito mais. Então, mas eu não concordo em nada com a lista, o posicionamento das pessoas, não concordo. Não estou a dizer que está errada, porque eu não tenho mais conhecimento que as outras pessoas, mas também eu não estou a dizer que a minha lista está certa, nem nada, simplesmente é a opinião deles e eu vou exprimir a minha. E acho justo. E é aquilo que eu digo, se vocês não concordarem também com o que eu estiver aqui a dizer, ou com o posicionamento que eu possa vir a ter em certos jogadores, exponham no comentário, porque vocês são livres de crítica e de exercer o vosso direito de liberdade de expressão. Então vamos a isso. Bem, estamos aqui a falar uma lista em que eu não concordei. Eu acho uma palhaçada. Palhaçada. Eu fico tipo, what? Mas pronto. Irritou-me bastante. Eu não sei que critérios, perdão, seguem quando vão criar estas listas. Não sei. Não entendo, não sei que os jogadores pensam e tudo muito mais. O que essas pessoas pensam quando vão, o que eles estão a valorizar mais, se são efetivamente números, se fazem como, porque nós estamos a falar de listas que envolvem jogadores de várias décadas e tudo muito mais. Mas pronto, vamos passar agora para a ação. Então, é assim. A lista atual que saiu, eu vou dar 3 segundos para vocês mesmo assistirem esse aviso que está aqui. Agora posso continuar. Essa lista é uma lista muito complicada. Complicada porque eu não entendo nada do que está aqui. Posicionamento, critério de vitória, de títulos, competitividade, tudo errado para mim. Nada bate certo. Vamos daqui dar umas aulas aos gajos. Ora isso. Avisar antes de nada que isto é uma lista minha, que em nenhum momento a minha lista vincula qualquer tipo de membro do meu grupo, da nossa equipa. Obviamente que eu discuti com eles sobre isso, e se estou aqui é porque eles também de certa forma respeitaram a minha lista e acharam que a minha explicação era plausível o suficiente para eu poder apresentar aqui para vocês.
e espero que vocês concordem. E se vocês não concordarem, por favor exponham, subscrevam o canal, partilhem, exerçam o vosso direito crítico, vocês têm o direito para tal, e bora isso, bora. Então, temos então uma lista que está constituída da seguinte forma: primeiro lugar, Michael Jordan; segundo, LeBron; terceiro, Kareem Abdul-Jabbar; quarto, Bill Russell; quinto, Magic Johnson; sexto, Wilt Chamberlain; sétimo, Larry Bird; oitavo, Tim Duncan; nono, Kobe Bryant; décimo, Shaquille O'Neal. Bem, vamos começar aqui, né, pela posição 10. Na minha posição 10, então, no décimo lugar, eu não irei pôr o Shaq. Não irei pôr o Shaq, não. Irei pôr, então, Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain por quê? Bem, acho que isso é um bocadinho simples de justificar. Pelo menos para mim, acho que é o jogador mais fácil para poder justificar porque eu pus esse jogador nessa posição. O Will Chamberlain é um bom jogador, foi um bom jogador, foi um monstro, mas estamos a ver dados estatísticos. Números mentem, números não contam a verdade, números não falam tudo, números não demonstram toda a realidade. E o que os números demonstram é que Chamberlain teve 118 jogos com 50 pontos. Chamberlain teve jogos com 60 pontos 32 vezes. Chamberlain teve um streak de 186 jogos seguidos com 15 ressaltos. E Chamberlain foi o único jogador. O único jogador que está a liderar, que conseguiu, liderar assistências e liderar ressaltos. Bem, é um jogador que é aquilo que eu costumo dizer, muito bom na época regular, muito bom a dar o seu show. Mas é aquilo que nós também temos que ver. Os outros fatores externos. O Wilt Chamberlain jogava em que década? Década de 60. Década de 60 era constituída por quantas equipas? 8. Década de 60 foi a década que mais rápido se jogou basquete. Mas quem ouve isso, década que se jogou basquete mais rápido, não, deve ter sido emocionante. Depende. Se quisermos ver um jogo onde a defesa era quase inexistente, talvez as pessoas que viam basquete antigamente, que se calhar ouvirem a falar, vão dizer que se calhar não percebo nada, mas é a minha opinião. O basquete não era tão físico, não era tão tático conforme é hoje, conforme era principalmente nos anos 2000, não era tão físico como entre os anos 80 até os anos 90, não era. Então, pronto. Estamos a falar de uma altura em que fazia-se em média, tínhamos uma média de pontos de 115.3 pontos por jogo, e que Wilt Chamberlain simplesmente, como é que eu posso dizer, ganhou Bill Russell uma vez. Ele teve 2 anéis, teve, em termos de porcentagem de vitórias nos playoffs, de 55%, mas quando chegava nos playoffs, ele não fazia aquilo que ele tinha que fazer. Wilt Chamberlain era um jogador, pelo que eu pude entender, e através dessas investigações e de ter falado com muitas outras pessoas, era um jogador que era muito show na época regular, em termos de números e tudo muito mais, mas mentally speaking, falando dos aspectos psicológicos, era um jogador muito frágil, fraco. Não considero um vencedor, não considero um jogador que a tua equipa
vai ter o Wilt e vai ganhar necessariamente, tanto que ele só tinha percentagens de vitória 33%. E como estamos a falar de melhores jogadores de todos os tempos, acho que nós devemos também dar um bocadinho de peso, se não peso a mais, à taxa de vencer. Mas também não quero dar todo o peso, porque depois eu posso estar a falar do Bill Russell, e então pelo Bill Russell ter 11 anéis tem que estar em primeiro lugar. Não é bem assim. Nós temos que distribuir um bocadinho do peso em certos critérios. Então, critérios de vencer, eu acho que o critério de vencer é o que faz com que o Will Chamberlain, para mim, não esteja numa posição tão elevada, tão alta, mas pronto, estivemos a falar em dados estatísticos individuais: 30 pontos por jogo, 22,9 ressaltos por jogo, 4,4 assistências por jogo, 54% de field goal percentage. Então é exatamente isso. Nono lugar. Eu em nono lugar tenho o Bill Russell. Então o Bill Russell, sim. Os dois jogadores de 60 eu pus em nono e em décimo. Porque assim, eu não posso estar aqui a dizer que não, como eu não vi, ok. Tu não viste, mas tu podes fazer uma pesquisa, tu podes coisas e tudo muito mais. E eu pesquisei, procurei, falei e eu criei a minha opinião crítica. Isto sou eu, mais uma vez. E se tu não concordas, como eu já disse, expõe o teu direito crítico. Então, estamos a falar de um jogador que acabou com 15,1 pontos por jogo, 22,5 ressaltos por jogo, 4,3 assistências, 44% em termos de field goal percentage. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Competitividade na altura, 0, só haviam 8 equipas, Boston e Celtics estavam stacked com os melhores jogadores na altura, então basicamente era um confronto a 2, quem ganhou, ganhou. Estamos a falar também de Bill Russell, teve 11 anéis, nunca teve nenhum Finals MVP, foi 4 vezes Rebound Champion, 12 vezes All-Star, uma vez um All-Star MVP, e foi um jogador completamente importante para a época, para a década de 60. Mas a questão é, também não podemos esquecer que na equipa tinha o Bob Cousy e tinha também o John, agora o outro nome dele é difícil, John Havlicek, e tinha um excelente treinador que era o Coach Red, e com eles ganhou 9 campeonatos. Depois ele ganhou mais 2, ou seja, tendo feito então assim 11 anéis. Mas a questão é essa: nós estamos a falar do jogador, ele foi um dos melhores defensores e tudo mais. Se nós estivéssemos a falar de quais foram os melhores defensores de todos os tempos, ok, eu poderia ter uma outra abordagem, mas estamos a falar do melhor jogador de todos os tempos. Será que o melhor jogador de todos os tempos é um jogador que, ok, ganha anéis e tudo muito mais, mas depois, quando vamos olhar para Finals MVP, nunca ganhou nenhum Finals MVP? Tu vais te perguntar, então estamos a pôr em quarto lugar um jogador que não tem Finals MVP, defende extremamente bem, mas quando estamos a falar, por exemplo, de Stephen Curry é completamente torturado por não ter Finals MVP, mas tem um Unanimous MVP, tem 2 MVPs, tem um Unanimous MVP e joga extremamente bem. Então temos que mudar o critério de um para o outro, não creio. Então eu acho que se estivermos a falar não só de vencer, mas estivemos a falar também de importância no que toca realmente a tua equipa chegar à final e não ser simplesmente só mais um, que por teres uma equipa completamente cheia de jogadores de grande talento, estás a aproveitar para ganhar, e também numa época onde não há grande competitividade. Então acho que isso também influencia um bocadinho no critério de seleção. Então por isso eu não consigo ver Bill Russell numa posição assim muito elevada, por estes motivos. Então, depois, passando então para o meu oitavo lugar. Oitavo lugar, eu tenho então Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal acho que está em oitavo, acho que está um bom lugar para ele. Shaquille O'Neal sempre foi visto para mim como um daqueles jogadores que deixou-me a desejar, porque o Shaquille O'Neal, se tivesse continuado conforme estava em Orlando, podia ter sido muito melhor do que foi. A diferença de Shaquille O'Neal para com outros jogadores grandes, como Kobe Bryant, como LeBron James, Michael Jordan, entre outros, é a ética de trabalho. O work ethic do Shaq, 0. Shaquille O'Neal era daquele tipo de jogador que, se tivesse tido a ética de trabalho que um Kobe Bryant tinha,
ele seria o melhor jogador que nós já vimos em todos os tempos. Porque não vamos encontrar um jogador com o athleticism que ele tinha, era explosivo, com a capacidade que ele tinha de fazer pontos. Não havia ninguém que o conseguisse defender. Ele tinha um movimento completamente assassino, que era o tornado. Ele tinha footwork de um guard muito bom. Ele tinha post moves muito bons. Ele tinha um excelente jogo. Eu acho que o que falhou ao Shaq, né? O que deixou o Shaq em termos estatísticos para atingir outro nível eram os free throws. Porque se ele tivesse um bom número de lances livres, que ele acabou com 52,7% na linha de lances livres, mas se ele tivesse sido um jogador reliable nessa opção, nós estávamos a falar de um dos melhores jogadores de todos os tempos, se não o melhor jogador de todos os tempos. E isso já foi dito também pelo próprio Kobe e por outros jogadores também. Que Shaquille O'Neal era demais. Quem é que na altura que o Shaquille O'Neal estava em grande parava o Shaquille O'Neal? E olha que quando ele foi para os Lakers, mesmo quando não estava assim em grande forma, na minha opinião, era um jogador complicado de se defender. Eu digo, acho que o Shaq, um dos jogadores que ele mais sentiu, os momentos em que eu vi o Shaq a sentir mais dificuldades foi na final de 2003, 2004 contra os Pistons, Ben Wallace, e foi contra o Yao Ming quando os Rockets foram buscar. E na mesma contra o Yao Ming ele fazia o seu trabalho. Então, é muito difícil nós estamos aqui estar a dizer, não, Shaq. Porque é aquilo, né? O Shaq foi 3 vezes consecutivas Finals MVP, com o tripit que ele fez com os Lakers 2000, 2001, 2002. Ele foi Finals MVP dos 3. Ele foi um monstro. Sim, houve jogos que deixou a desejar, mas foi um monstro, teve um impacto tremendo. Foi uma vez MVP, teve a um voto de ser unanimous. Tem em termos de vitórias, percentagem de vitórias nos playoffs 60%, e em termos de vitórias nas finais de playoffs 66%. É um vencedor nato. Mas a falta de ética de trabalho, a falta de eu quero atingir isso, eu quero aquilo, fez com que o Shaq não tivesse uma carreira no final tão boa como ele merecia ter. Porque o Shaq, conforme o Shaq acabou, acho que poderia ter saído de uma melhor forma. Só acho. Ele. Se tiver, a pergunta que eu faço sempre é: se o Shaq tivesse ficado com Penny Hardaway, o que é que aconteceria? Será que a ida para os Lakers foi a melhor coisa que lhe aconteceu? Acredito que sim. Mas estando nos Lakers, se ele tivesse ficado com a forma que teve em Orlando, que tipo de Shaq poderíamos ter tido afinal de contas? Será que Kobe Bryant sempre seria o escolhido para os Lakers ficarem na altura em que eles fizeram a trade? Então, são um monte de questões, porque o Shaq, quem sabe, quem viu bem o Shaq, quem já viu os jogos do Shaq, e pronto, quem não viu na altura pode ter visto no YouTube, ok, sabe perfeitamente o que o jogador conseguia oferecer. Shaq era um monstro, não tinha como, não havia pão para malucos, não havia, o homem fazia tudo. Então é por isso que eu tenho o Shaq em 8º. Agora, sétimo lugar tem um. Eu acho que esse lugar está justo. Tem o Tim Duncan. Tim Duncan é um excelente jogador, um vencedor, um jogador que sabe o que é vencer, sabe o que é necessário para ganhar,
sabe lidar com outros jogadores de forma que o seu ego nunca prevaleça. É um jogador muito na dele, faz o seu trabalho como profissional e eu entendo porque que muitas das vezes há uma discussão de Kobe Bryant e Tim Duncan. Entendo, mas eu ponho sempre o Kobe acima, porque em espírito de competitividade e tudo muito mais, eu acho que o Kobe Bryant é melhor que o Tim Duncan, e isso não é pelo facto de não ser dos Spurs, mas o Tim Duncan tem um dos, se não o currículo basquetebolístico mais completo que eu já vi. O homem tem tudo que se pode imaginar. 3 vezes Finals MVPs, 2 vezes MVPs, 15 vezes All Defensive Team, é o máximo, é o número, é o maior número de vezes que já se viu na NBA. 15 vezes All-Star, 15 vezes All-NBA, Rookie of the Year, uma vez All-Star MVP. E um dos feitos mais engraçados para ele foi travar então os Lakers em ganharem então, em fazerem aquele three-peat em 2003. Acho pronto. E falando de Lakers, eu acho que uma boa parte da carreira de Tim Duncan é caracterizada com os seus confrontos contra os Lakers. Epá, o Tim Duncan em 30 jogos, estamos a falar isso nos playoffs, nas alturas em que eles jogaram, ele, das vezes que defrontou os Lakers, ganhou 12 jogos. E desses 12 jogos, então de 30 corresponde a 40% de jogos ganhos. É um bom número. Desses 12 jogos, desses 30 jogos, ele atingiu 25,2 pontos por jogo. E estamos a falar que em termos de field goal percentage, ele teve quase a atingir os 50% dentro desses 30 jogos. Ou seja, é um jogador completamente impressionante. É um jogador que, quando nós estamos a falar, devemos respeitar um bocadinho. E dizer que, por exemplo, que Tim Duncan não é clutch, eu, por exemplo, acho isso uma autêntica parvoíce, porque cada vez que eu falo de Tim Duncan, eu como recordo é então as finais de 2003, 2004, em que os Lakers foram jogar contra os Spurs. Kobe Bryant faz um ponto, um mid-range, e o Tim Duncan, contested por 3 homens, é capaz de fazer um lançamento que deixa todo mundo abalado e pensam que vão ganhar o jogo. Mas pronto, infelizmente o Derek Fisher fez o lançamento 0.4. E é por isso. O time não apenas que é um excelente jogador, teve ajuda, realmente teve o David Robinson, teve o Marcus Aldridge, teve o Tony Parker, teve o Manu Ginobili, mas ele sempre foi visto mesmo como líder, mesmo não tendo uma personalidade de querer sobrepor o seu ego acima dos outros. Ele sempre soube lidar com o caráter dos outros e permitir com que houvesse um bom funcionamento dentro do locker room. Acho que em termos de vitória, work ethic e tudo muito mais, ele está lá. Se coloca o time não quer muito acima, conforme o Skip Bayless, por exemplo, do Undisputed fez, ou não faço isso, eu não faria isso. Mas que isso até nem faz sentido, mas pronto. Depois vamos estar aqui a falar do nosso 6º lugar. E antes de falar, eu acho que também não concordo muito com essa situação de estar a dizer que o Tim Duncan é underappreciated. Acho isso completamente injusto, acho isso completamente ridículo, porque de underappreciated do Tim Duncan não tem absolutamente nada. Acho que é valorizado até muitas das vezes em demasia, mas pronto, é por aí. Então vamos passar agora para o nosso 6º lugar. E então o nosso 6º lugar então é aí onde vai começar a polêmica. 6º lugar então tem o Magic Johnson. Sim, Magic Johnson. É assim, o meu 6º e 5º lugar é completamente debatível. Eu entendo quem põe, por exemplo, o Magic acima do Bird, como também eu entendo quem põe o Bird acima do Magic. Eu pessoalmente prefiro o Bird acima do Magic. Por quê? Porque o Magic, para além de nunca conseguir ter sido um líder, nunca conseguir ter ganho sem o Kareem, nunca ter conseguido ser verdadeiramente um Robin, um Batman. Hoje, vendo bem, eu não considero em momento algum
o Magic Johnson, um Batman. Mas sim, o Robin, ele sempre facilitou o jogo. Pronto, era a posição dele, era o tipo de jogador que ele era. Mas nunca conseguiu fazer isso. Então eu tenho as minhas dificuldades em chegar e dizer, olha, Magic Johnson merece uma posição muito alta, ou é o segundo melhor jogador, conforme alguns vão falar. Não concordo. Magic Johnson não concordo com isso. A mídia, assim, uma coisa que eu detesto da NBA é o seguinte: a mídia, quando gosta de ti, vai pintar as coisas de forma que todo mundo esqueça daquilo que tu fizeste no passado em termos de coisas negativas, em termos de momentos embaraçosos, etc, etc, etc. Eu já assisto basquete há algum tempo e nunca me recordo, até ver nesta quarentena, algum programa, alguma altura, alguém falar das finais de 1984, em que o Magic Johnson entregou o campeonato ao Larry Bird e companhia. Eu não me recordo de terem falado do jogo 2, onde o jogo estava empatado e o Larry e a bola estava na posse dos Lakers, nomeadamente Magic Johnson, e tinha a possibilidade de fazer o ponto e ficou a driblar, perdendo tempo, e quando o outro jogador quis lançar nem sequer teve tempo. Não falamos do jogo 7, onde ele fez exatamente a mesma coisa e o Larry Bird fez o lançamento, fez o ponto da vitória e conquista do campeonato na cara. E não falamos também do jogo 4. Por fim, não falamos também de 1983, em que ele foi swept pelos Sixers. Sim, ele é um excelente jogador, tem 5 anéis, todos eles com Kareem, 3 vezes Finals MVP, 3 vezes MVPs, 65% em termos de porcentagem em vitórias nos playoffs e 55% de porcentagem de vitórias nas finais. É muito bom, é tudo muito bonito. Ele tinha, para além disso, utilizava uma espécie de Junior Skyhook. Não era um Skyhook, era um Skyhook diferente. Diferente com que o do Kareem, mas não era assim também tão eficiente. Mas é aí. Depois vamos me perguntar, mas então jogadores como normalmente eu digo all around players, como no caso do Magic Johnson, LeBron James, para mim eles são muito bons a fazer um pouco de tudo. Mas o motivo pelo qual eu não coto esses jogadores como de grande categoria é pelo simples facto de quando o jogo realmente precisa de ti, tu não vais conseguir saber assumir o jogo. Tu não vais realmente saber o que fazer para tirar a tua equipa daquela situação. Eu acho que um jogador que é principal, e estamos a falar de top 5, por amor de Deus, é um jogador que consegue fazer isso tudo. Eu não consigo pôr um jogador top 5 que para poder ser bom, para poder esquecer, como é que eu posso dizer, esconder as suas fraquezas, mazelas, necessitou de um poste como o Kareem para poder fazer a sua época. Obviamente quem tem um Kareem tem um point guard como o Magic Johnson. Mas aí está, quando o Kareem saiu, quando o Pat Riley saiu, quem era o líder da equipa em termos de... Não, a equipa precisa de ponto, é nele que vamos recorrer, é o James Worthy. Talvez a história do Magic Johnson teria sido diferente se tivéssemos conseguido fazer a trade do James Worthy com Charles Barkley na altura. Mas não sei. Magic Johnson é muito bom e tudo muito mais. E depois também entram em questões outras coisas. Os MVPs do Magic Johnson, isso são coisas que a mídia não fala por respeito que tem e tudo muito mais. Mas dos outros jogadores que não gostam, não tem problemas em dizer. Mas o MVP também, os 3 MVPs que ele ganhou, são completamente discutíveis. O de 1987, o de 89 e o de 90. Isso não falam.
Não falam. O de 87 podia ter sido o Jordan ou Larry Bird. Easily, facilmente. 88 podia ter sido dado ao Jordan. E em 90 podia ter sido entregue ao Barkley, ou ao Charles Barkley, ou então o Michael Jordan. Ganhou, mas é aquela interrogação, não houve satisfação global com a entrega desses MVPs a ele. Agora, quando nós vamos falar depois em termos de aspectos defensivos, eu não era conhecido por ser um grande defensor, tanto que nunca fiz parte de defensive team, e eu não considero o Magic Johnson, com essas mazelas todas e tudo muito mais, um jogador para poder entrar num top 5. Não. Ou então, se é assim, amanhã eu consigo dizer que eu não estou a dizer que o Ben Simmons é o Magic Johnson, mas é um jogador idêntico que o Ben Simmons amanhã também pode entrar no top 5 dos meus jogadores que já vimos na NBA. O Ben Simmons facilita o jogo como o Magic, é muito bom no fast transition como o Magic, faz os passos antes, consegue ver as coisas antes de acontecer como o Magic, flash passes como o Magic, defende melhor que o Magic. Simplesmente acho que ainda não é tão consistente a marcar como o Magic, mas tem capacidade para tal. Então, faz ressaltos na boa como o Magic, então eu identifico muito o Magic Johnson ali. Mas a questão está, eu vou atribuir a um jogador com certas limitações, que não consegue liderar, que não consegue fazer chegar até aí o título de top 5, ou de top 2, ou de GOAT, ou do melhor Laker que já vimos a jogar. Tenho minhas dúvidas. Mas é aquilo, a diferença entre ele e o Larry Bird é pouca, e pode haver, como é que eu posso dizer, aquela troca entre um e outro. Não tenho nada contra, respeito, mas eu respeito mais o Larry Bird nesse aspecto, e por isso vejo que o Larry Bird comigo está em quinto lugar. Larry Bird para mim foi o melhor Celtic para mim. Eu não sou um fã dos Celtic, mas dos jogadores que eu já vi, dos jogadores que já investiguei e tudo muito mais, foi o melhor jogador que o Celtic já teve. E isto, mais uma vez eu digo, é a minha opinião. O grande problema do Larry Bird foi que o Larry Bird não teve, como é que eu posso dizer, não soube tratar de si ao ponto de conseguir com que a sua carreira durasse mais tempo. Teve problemas de costa muito cedo, deixou de jogar comparativamente com os tempos de hoje cedo, e isso de certa forma faz com que, como é que eu posso dizer, afeta um bocadinho na sua análise como um jogador. Mas pronto, fez o mesmo número de temporadas com o Magic, 13. Larry Bird é sem sombra de dúvidas top 2 dos melhores jogadores em termos de all around. Fazia tudo. Era um excelente passador. Ressaltos também era muito bom. E conseguia defender bem. E por fim, era uma máquina de pontos. Direito, mão direita, mão esquerda, fade away, pull up, tudo que podemos imaginar ele fazia. Ele era bom, bank shot, não há problema, ele fazia tudo. Ele era frio, ele tinha aquela vontade, é aquilo que eu digo. O Magic tinha o all around, mas não tinha um instinto frio, aquele instinto matador de dizer não, eu vou pegar, eu vou resolver, eu vou fazer isso. Não tinha. E isso para mim é uma coisa que difere muito de um jogador para outro. Nada contra o Magic Johnson, mas eu ponho o Larry Bird acima por isso. Estamos a falar de um jogador que teve 3 anéis. Estamos a falar de um jogador que ganhou 2 Finals MVPs e que com isso quando ele foi MVP, quando ele foi 3 vezes consecutivas MVP, algo inédito, ele já tinha sido 2 vezes
já tinha saído 3 vezes em segundo lugar, no lugar a concorrer para MVP. Então, é um jogador que, em termos do tempo que jogou, era consistente e que sabia aquilo que queria. Ele jogou contra uma das defesas mais duras da NBA, jogou numa altura muito complicada, jogou contra o Showtime Lakers, jogou contra os Bad Boy Pistons, jogou depois mais tarde com os Bulls. É sem sombra de dúvidas um dos melhores jogadores que já vimos, e depois tem de dizer que ele entra 2 vezes num clube muito difícil para um atleta chegar, que é o clube dos 50, 40, 90, 50% em termos de field goal percentage, 40% de 3 point e 90% em termos de lances livres. Isso faz com que haja um reconhecimento do seu trabalho e que não tem como nós desdenharmos um jogador desse calibre. Logo, para mim, esta era uma pequena mudança que tinha que ser feita na lista, mas eu entendo se numa lista que eu quiser ver tiver apenas a diferença de um e de outro de um lugar. Agora, mais do que isso eu não vejo, porque acho que os dois estavam consideravelmente próximos, mas o Bird teve melhor. O Bird, de uma maneira geral, nas suas melhores épocas, teve uma melhor prestação que o Magic Johnson. Quem tiver dúvidas pode ver no Land of Basketball, onde estão a fazer isso, estão a fazer a comparação dos dois jogadores, e sobre isso, muito mais aprofundada. E sendo por isso, é um bocadinho complicado. Ok, vamos dizer, Larry Bird perdeu 2 vezes com o Magic, em 84, 85 e 88, 87, mas isso não retira absolutamente nada daquilo que eu disse, porque foi o que eu tinha avisado anteriormente. Eu não atribuo 100% de vitória ao critério de ganhar. Não atribuo. Então, é complicado. Então vamos passar agora para o outro, que é então quarto lugar. Então, quarto lugar é um lugar que eu começa então um bocadinho mais a controvérsia. LeBron James para mim. Motivos, vou aqui dizer, vou tentar não perder muito tempo também a explicar, porque depois também podem entender mal, mas vou começar por elogiar o jogador. 27.1 pontos por jogo, 7.4 rebounds por jogo, 7.4 assistências por jogo, 50% de field goal percentage, 34% de 3-point percentage, 73.5% de free throws. Então, vamos a falar de um jogador que tem 3 anéis, 3 Finals MVPs, 4 MVPs, 75% de vitórias em jogos dos playoffs, terceiro jogador com mais pontos na história da NBA, é o primeiro em termos de playoffs, na questão pontos, 6 vezes saiu na lista de NBA Defensive Team, e é o jogador mais jovem a atingir então os 10 mil pontos, 20 mil pontos, 30 mil pontos. Conseguiu dar um campeonato à cidade de Cleveland e fez o back-to-back com os Miami Heat. Teve como uma noite estrondosa em 2012, o jogo 6 contra os Celtics, e enfrentou ao longo do seu caminho bons adversários na East. Foi 9 vezes consecutivas à final e tudo muito mais, mas é assim, eu tive que começar por dizer todo tipo de elogio, reconhecer e tudo muito mais, para depois começar a passar para a parte um bocadinho mais crítica. Olha, assim, sem muitos rodeios, vamos começar em 2007. Uma das pessoas começam a dizer que o LeBron James, quando foi para as finais, nem o LeBron, nem o Michael, nem o Kobe, nem ninguém conseguiria as finais com aquela equipe. Eu acho isso uma completa absurda, e aconselho as pessoas vivamente ao Basketball References ou algo do gênero, consultar os jogos antigamente e verificar quem conseguiu. Para já os Cavs começaram a partir de jogar contra os Wizards, onde só tinha o Antoine Jameson, e o Antoine Jameson fez 32 pontos, já tinha 30 anos, então já estava sendo consideravelmente velho, e não era
uma grande threat, sendo que a equipa do LeBron estava a ser liderada em maioria em termos de pontos por LeBron, mas a equipa estava a contribuir. Drew Gooden, Zaidronas e Igualskas, entre outros, estavam a contribuir. Segunda, na semifinals tiveram então os Nets, os New Jersey Nets ainda na altura, onde tinha Vince Carter, Richard Jefferson e o Jason Kidd. Era um jogo difícil, em termos ofensivos, mas em termos defensivos era um jogo completamente fácil, porque nenhum daqueles jogadores, se calhar tirando o Jason Kidd, se calhar tirando o Jason Kidd, era um defensor nato. Mas também dizer que o Jason Kidd é um excelente defensor também é um pouco complicado, porque não és um bom defensor por saberes roubar a bola. Então tenho as minhas dificuldades em aceitar isso. Depois passamos para... Até porque o jogo mais próximo dessa série acho que foi o jogo 4. Depois passamos para a próxima, que é contra os Detroit Pistons. Os Detroit Pistons que já não tinham Ben Wallace, pois claro, uma das maiores lendas em termos de Defensive Player of the Year. Ganhou, acho que se não estou engano, 3 ou 4 vezes consecutivas. E merece com todo o respeito então aqueles prémios. E para mim, uma equipa que já não tem este indivíduo, é um bocadinho difícil de estar a dizer que encontrei a mesma equipa que defrontou, por exemplo, os Lakers em 2004. Não era exatamente a mesma equipa, e não podemos mais uma vez dizer que o LeBron não teve ajuda. Teve. Simplesmente chegou nas finais, jogou contra uma equipa que era ofensivamente e defensivamente melhor, pôs-no no seu devido lugar, porque não sabia fazer lançamentos, e é por aí. Agora, outra questão do LeBron James que também para mim faz com que eu também perca um bocadinho de interesse. LeBron James é um excelente jogador, mas é um embaixador, é o puro embaixador, como é que eu posso dizer, de super teams, porque ele não consegue ficar não consegue ficar com equipas que não tenham múltiplas superestrelas, não consegue. Ok, agora por exemplo ele juntou-se ao AD, mas é o que eu digo, se calhar ele está a pensar em uma outra possibilidade, por exemplo, ou ele está a... Como é que eu posso dizer? É complicado, porque depois nós vamos verificar as equipas que o LeBron jogou. O LeBron sempre teve ajuda. Ajuda não foi o que faltou ao LeBron. LeBron teve ajuda até nos Heat. Estamos a falar de uma equipa que já tinha Wade, que foi campeão em 2006, se não estou em erro. 2006 ou 2005. Não sei se não é um desses 2 anos. E LeBron veio então juntar-se a este indivíduo, e depois veio juntar o Chris Bosh para poderem dominar mais do que já era dominado. Depois nós estamos a falar com um LeBron que perdeu contra os que perdeu contra os Dallas Mavericks. É aquilo que eu digo. Uma equipa daquelas, super team, não ganha aquilo. Tipo, é aquilo. A mudança para Miami Heat, e vou já voltar ao ponto, poderia ter sido histórica se tivessem finalmente concretizado o three-peat, mas o three-peat não foi possível. Por isso, back-to-back é bom, mas não te torna histórico, não te torna uma equipa que nunca foi visto isso. Então pronto, por aí. Mas o meu problema mesmo é ajuda. Onde ele vai, ele tem que ter uma série de ajuda. Ele não consegue ganhar um campeonato sem ajuda. Quando digo ajuda, é ajuda extrema de jogadores. Kyrie, então vamos aqui mencionar Kyrie, Kevin Love, Ray Allen, AD, depois entra mais o outro, Dwayne Wade, Chris Bosh, fora outros. Não vamos estar aqui a dizer que não. O LeBron foi embaixador da criação de super teams e tudo muito mais. Depois outra questão que também é o que eu digo que dá-me graça. Querem fazer uma comparação do LeBron de números com
Michael Jordan e tudo muito mais. E aqui eu uso uma estatística. LeBron nas últimas três derrotas nas finais fez 34 pontos por jogo, 11 ressaltos por jogo, 9 assistências por jogo e 51,4 field goal percentage, enquanto Jordan fez 31,1 pontos por jogo, 5,6, 4,2 assistências por jogo e 45,4 field goal percentage no que toca às últimas finais que o Jordan ganhou. E essas últimas 3 finais que o Jordan ganhou, deixa-me aqui vos dizer que foram contra... isto é fácil. Que foi contra... foi em 98 contra os Jazz, em 97 também Jazz e em 96 contra os Seattle Supersonics. Estamos a falar de equipas onde tinha o Glove, o Gary Payton e depois temos a equipa de John Stockton e de Karl Malone. Então, eu me pergunto, o que é que interessa mais? O número que tu atingiste perdendo ou o número que tu atingiste ganhando? Porque assim, Utah Jazz era uma equipa extremamente difícil na altura. Utah Jazz foi uma equipa dura. Ele fez em 97 32 pontos, 7 ressaltos, 6 assistências, um bloco e um roubo de bola por jogo. E depois estamos aqui depois a falar em 98 que ele depois fez o The Last Shot e ganhou o campeonato. Então estamos aqui basicamente a dizer que temos que enaltecer o LeBron, porque nas últimas 3 finais que ele jogou, basicamente contra os Golden State, que ele atingiu números muito normal. Só depois agora vamos comparar a eras. Vamos comparar o basquete. Golden State tinha um basquete rápido. É um basquete que está numa altura onde permite os jogadores movimentarem-se mais rápido. Onde jogadores como o LeBron aproveitam o espaço que é criado para poder pontuar. E ele é um jogador habilidoso e vai pontuar. Mas eu não entendo. Pronto, apesar de ser playoffs e tudo muito mais, mas não deixam de mudar a sua essência de jogo. O seu DNA está lá. Mas eu não entendo como é que nós queremos atribuir mais como é que se diz? Relevância a esses dados estatísticos, que a dados estatísticos de alguém que ganha. E depois entra outra questão, que é ainda mais parva ainda. Nós estamos a falar de uma altura onde se eu, por exemplo, tenho o LeBron nos últimos momentos e eu preciso de ganhar, ok, eu não digo que o LeBron não é clutch, tanto que o LeBron tem 17 game winning shots e destes 17, 10 foram do or die, o que faz com que ele tenha então, em termos de percentagem, 59% de game winners de do or die, ou seja, de situações em que se ele falha ele perde o jogo, não é situações em que ele empata e vai para overtime. Sim, realmente é verdade, mas qual é o maior problema do LeBron e qual é uma das maiores críticas que todo mundo faz? LeBron, como não é um bom lançador de free throws, o LeBron, das duas uma, ou ele fica feliz e vai lançar um step back three para tentar ganhar um jogo, ou não querendo, fica com a bola um monte de tempo e faz um passe desesperado para o lançador, não tendo ele tempo para fazer uma boa olhada da situação e faz um lançamento desesperado. Quem tiver a duvidar que vá ver os jogos e vai ver que eu não estou a mentir. Depois, quando começamos a falar de questões como ele é clutch, blá, 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 blá. LeBron James é um dos jogadores mais imparável, acho que é o jogador mais imparável da liga. Ele quiser ir para a tabela, acho que ninguém lhe para, mas não faz, é passivo. Por que é passivo? Qual é o problema? Lançamentos livres.
Qual é a estatística do LeBron? Já que gostam tanto de números, qual é a estatística do LeBron nos últimos momentos para fazer em termos de lances livres? Há um monte de jogos que podemos aqui buscar que o LeBron falhou crucial free throws, mas que teve a sorte de um colega fazer ou o crucial rebound, ou ele conseguir fazer o putback, ou o colega conseguir fazer o putback, ou algo do gênero. Mas não é algo que está no DNA dele. Ele não tem aquele assassin instinct que, por exemplo, um Jordan tem. E se tivermos mais a falar de números, né? Como gostamos de falar de números, vamos então entrar mais em números, que é o seguinte. Uma das melhores épocas do LeBron a ganhar, né? Foi com os Heat, né? Foi com os Heat. E é o seguinte, eu lembro-me perfeitamente, extremamente bem, que o LeBron ganhou o seu segundo título, acho que foi em 2013, acho que eu tinha 28 anos, e ele estava a average 25 pontos, 25.9 pontos por jogo, 6.6 assistências por jogo, 8.4 ressaltos por jogo. São bons números, tanto que ele foi Finals MVP. Mas sabe o que é mais engraçado? E é isso que eu também depois eu digo. Vamos buscar ainda números de outros jogadores em outros lados da carreira, porque números são importantes, supostamente, né? Para algumas pessoas são importantes. Mas então vamos buscar um número de outros jogadores e vamos comparar e vamos ver se afinal de contas aquilo é tão magnífico ou pesa tanto conforme a mídia quer, porque a mídia, ou melhor, a indústria, quando quer te fazer gostar de algo, a indústria vai te fazer gostar de algo. Quando a indústria não quer te fazer gostar de algo, a indústria vai te fazer não gostar de algo. Então é mais ou menos isso. Então, por vezes, os mais cegos, mais novos, mais ingênuos, seja o que for, não apercebem-se disso. E pronto. Temos, por exemplo, uma coisa. O LeBron, aos 28, teve esta estatística que eu disse. Mas agora percebam esta estatística que eu vou vos apresentar do Kobe Bryant. Kobe Bryant, no seu segundo título da NBA, aos 22 anos, Playoffs 2001, finais contra os Philadelphia Sixers, Allen Iverson, na altura. 29.4 points per game, 6.9 assists per game, 7.1 rebounds per game. Estamos a falar de um Kobe com 22 anos. 22 anos. E o Kobe com 22 anos, eu posso vos dizer aqui, o Kobe com 22 anos estava numa altura em que estava a entrar para a sua, deixa-me aqui ver em que época é que ele estava. Não, se não estou em erro, estava na quinta, mas como gosto de confirmar, exatamente, estava na sua quinta temporada pelos Lakers e atingiu este número. Ora, LeBron James estava na sua, vamos aqui ver, foi com 28 anos. Isto é fácil. Estava na sua apenas na sua 10ª temporada ele conseguiu fazer isso. E o Kobe na altura nem sequer era o Batman, segundo muitos internautas, não era o Batman, era o Robin. Mas pronto, são números, se calhar, né? Mas são números que a mídia não apresenta. Por quê? Porque não são relevantes, porque a indústria não quer isso. Verdade.
LeBron é um excelente jogador, mas é isso que eu vou só para terminar o assunto LeBron. É o seguinte, normalmente jogadores com habilidades LeBron, Magic Johnson, são muito bons a distribuir o jogo, são muito bons a fazer ressaltos, são muito bons a pontuar, são muito bons a fazer de tudo um pouco. Mas o grande problema está exatamente nisso. É que são tão bons a fazer tudo que quando tu precisas dele para fazer o ponto, a vitória, assumir o jogo, eles não conseguem, porque não faz parte do tipo de jogo deles, porque a forma deles pensarem é: eu vou jogar da melhor forma, da forma correta, dando a bola ao meu colega, abrindo possibilidade para outras pessoas. Isso muitas das vezes faz com que tu não tenhas a habilidade de ganhar muitos jogos, justamente por isso que LeBron James desenvolveu o seu jumper meio tarde, que LeBron James teve dificuldades em muitas das vezes assumir determinados jogos. A única vezes que eu digo que eu posso perdoar o anel é não ter ganho se calhar com Kevin Durant, porque aquilo era uma batota enorme e não se podia exigir muito mais dele. E acho que foi claramente o ano onde se pode ver que aqueles Cavs realmente não estavam assim grande coisa, mas os outros anos, porque que o LeBron não ganhou contra os Dallas Mavericks? Supostamente estava no auge da sua carreira. Então, são situações que, são discutíveis. Por isso, se depois formos a juntar isso tudo e depois adicionar a percentagem de vitórias em finais, que são de 33%, eu me pergunto, como é que o jogador que nós consideramos o melhor jogador de todos os tempos é um jogador que, quando chega em finais e tudo muito mais, não apresenta resultados? Será que precisa de que tipo de ajuda ele precisa para poder ser campeão? Quantos mais jogadores ele vai precisar para ser campeão? LeBron James jogou contra os Celtics, precisou de ir para os Miami Heat para poder ganhar os Celtics. Mas ninguém dá relevância ao facto de em 2009, 2010, esses mesmos Celtics que o próprio LeBron ganhou, eram uns Celtics que uma equipa assim de Purple and Gold ganhou e não tinha nem metade do talento em termos de equipa que os Miami Heat tinham. E não me venham dizer que eu estou equivocado, que coisa. Nós estamos a falar que o Kobe ganhou o The Truth, que era o Paul Pierce, Kevin Garnett, Rondo, Ray Allen e o Davis, acho que é Davis, estando lesionado. E se perdesse não seria justificação. Ele ganhou o jogo com um dedo partido, com a sua mão direita com problemas e com um tornozelo com problemas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a vontade de ganhar, a percentagem de ganhar, a tua interação para ganhar, faltou no LeBron. Então eu não posso pôr o LeBron num lugar muito mais alto. Como é que eu posso dizer que o LeBron é melhor que o Kobe se o LeBron, por exemplo, quando entra em situações para ganhar anéis? Ele, para poder ganhar anéis, ele necessita de mais do que 2 All-Stars. Nós falamos que o Michael Jordan sem o Pippen não era nada, e podemos até concordar com isso, porque ele estava 1 de 9. Mas o LeBron, então, sem aquelas estrelas todas, seria quanto? Mas teria grandes números. O Michael Jordan tinha grandes números. Ele, sem o Pippen, ele foi considerado ainda foi considerado um melhor scorer, foi considerado um bom jogador. Ele era um excelente jogador. Agora, quanto tipo de ajuda um precisou para ganhar e quanto tipo de ajuda o outro precisou para ganhar? Então, isso para mim já diz muito. É que já muda o cenário da coisa. Então,
não, 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 não vou aqui falar muito mais. Ora, passamos agora para o terceiro lugar. Ora, o terceiro lugar, para mim, acho que todo mundo já sabe, é nada mais nada menos que Kobe Bryant, terceiro lugar. Acho que é justo. Acho que ponho-lhe acima do LeBron todos os dias da minha vida. Estamos a falar de um indivíduo que entrou para a NBA, um dos jogadores mais novos a entrar para a NBA, se não o. Na sua época, na sua segunda época consecutiva na NBA, estando no banco, saindo do banco, não sendo um jogador relevante, não sendo um jogador que, como é que eu posso dizer, apresentava grandes dados estatísticos, grande influência no jogo dos Lakers, foi All-Star. Foi All-Star, mas foi All-Star, sim, foi All-Star em 97-98. Foi All-Star em 97-98 fazendo 15 pontos por jogo e tendo um tempo de 26 minutos por jogo. Estamos a falar de um jogador que tinha o que muitos dos indivíduos que eu falei abaixo não têm: vontade de ganhar, competitividade, influência na equipa, ser possível construir a volta, conseguir atingir objetivos individuais e coletivos, conseguir atingir isso sem que a percentagem de derrota não fosse superior à percentagem da vitória. Estamos a falar de um indivíduo que foi 2 vezes Finals MVPs e eu digo, o que o Kobe fez na final de 2009 contra os Magic, se tu não viste ou se tu não te recordas, revê o jogo. Finals MVPs contra os Celtics 2010. Concordo, não foi dos melhores jogos dele o último, mas se formos a ver o jogo, quem fez o clutch mid-range, clutch 2-point e os clutch free throws? Kobe Bryant. Não foi o LeBron. Pergunto, põe um jogador que não tem uma capacidade de fazer lances livres em situações dessas, a minha equipa tem a mesma confiança? O meu treinador tem a mesma confiança? Os meus colegas de equipa têm a mesma confiança? Não creio. Estamos a falar com uma equipa que nós tínhamos, na verdade, na altura nós tínhamos 2 All-Stars, era o Paul Gasol e o Kobe. Os outros não eram All-Stars. Tínhamos boa equipa. Tínhamos uma equipa extremamente boa a defender, mas com escassez de poderio ofensivo. O grande elemento ofensivo era o Kobe Bryant. E a conexão que ele tinha com o Paul Gasol permitia com que muitos pick and rolls saíssem e tudo muito mais. Havia uma leitura de jogo muito bonita ali. Nós estamos a falar de alguém que fez um three-peat. É histórico. E por mais que digam, não teve o cheque, revejam os números. Lakers contra Trail Blazers. Quem permitiu a passagem contra o Scottie Pippen 4-3? Kobe Bryant era simplesmente um miúdo. Lhe permitiu a passagem de série. Shaq não jogou melhor do que o Kobe Bryant nesse jogo. Depois vamos pegar nas finais. Kobe Bryant, acho que foi jogo 3 ou jogo 4. Acho que foi o jogo 3. Foi jogo 4. Jogo 4. Jogo 3. Peço desculpa. Jogo 3. Jogo 3. Kobe Bryant. Agora fiquei complicado. Calma, tá aqui. Não, é jogo 4. Jogo 4, Kobe Bryant contra os Pacers. Shaquille O'Neal foi fouled out. O jogo estava próximo. Acho que o jogo acho que estava. Acho que aquilo estava 2-1. Acho que estava 2-1. Kobe Bryant pega,
resolve o jogo. Resolve o jogo. Resolve o jogo. O jogo foi para OT. O Kobe Bryant fez 9 pontos e 1 block game winner. Isso são coisas de um jogador fora do normal. E não estávamos a falar do auge do Kobe. O auge do Kobe foi 2008, 2009, 2010, 2008, 2009, 2010, 2011. Mais do que isso não houve. E estamos a falar da época que foi three-peat. 81 pontos num jogo. Sete finais. Aparecem 7 finais. 4 All-Stars MVPs. 15 vezes All-NBA Team. Jogador com maior game winners da história da NBA. Teve 36 game winners, em que desses 36, 7 deles foram da época 2009-2010, que foi o maior número de game winners numa época, e desses 36 ele fez 17 game winners. Estamos a falar o número que equivale aos números de game winners que o LeBron tem. De 36 ele fez 17 game winners, e desses 17 game winners de 36, isso faz com que então nós estejamos a falar de 47% de clutchness, de do or die. Estamos a falar de quase 50%. Isso é uma máquina. É uma pessoa que tu queres ter a bola no final do jogo, que tu queres ganhar. Se vai ser tão divertido como os outros, não vai, mas vais ganhar. Jogou na liga numa altura em que tinha a segunda slowest pace da NBA, que foi em 2006, e ele fez 35.4 pontos por jogo. Agora imagina nos dias de hoje, em que defender que a defesa hoje é quase inexistente, e que existem poucos jogadores com footwork e com capacidade de fazer mid-range shots e post moves conforme o Kobe Bryant fazia. Estamos a falar de um jogador que grande parte das competições que ele foi encontrando nos playoffs, ele ganhou. Estamos a falar de um jogador que jogou contra o Tim Duncan com e sem o Tony Parker e o Manu Ginobili, Steve Nash, Todd Meyer, Carmelo, Allen Iverson, Mike Bibby, Yao Ming, Scottie Pippen, Celtics e o seu Big Three, Kevin Durant em 2010 e Reggie Miller nas finais. E eu vos digo, dessas aí, contam-se os jogadores que conseguiram ter um registro positivo quando enfrentaram Kobe Bryant. Porque a época do Kobe Bryant não terminou quando o Shaq saiu, porque ele ganhou mais 2 campeonatos e teve a possibilidade de fazer o three-peat. Infelizmente não ganhou os Celtics, mérito para os Celtics na altura. Estamos a falar de um jogador que, se jogasse na época de hoje, e este é um dado que eu queria trazer, e isto é uma das maiores inquietações dessa liga. Estamos a falar que quando o Kobe Bryant jogou, nós não tínhamos o que nós temos hoje, o tal hand check, a tal capacidade de o árbitro dizer, olha, isso é falta porque fizeste o hand check, ou seja, pôr a tua mão na cintura de forma a travar ou dificultar o movimento do jogador. Hoje isso é falta. E mesmo assim, estamos a falar de um jogador que conseguiu fazer 81 pontos. Quando o Kobe Bryant entrou, nós estávamos a falar de uma época onde o handchecking não existia, onde era permitido, onde havia fisicalidade. Épocas de hoje, existe handchecking, fisicalidade quase não existe. A posição de center está quase morta. E existe depois o Freedom of Movement Rules. Quanto é que vocês acham que esse jogador que jogou em 2006, no início de 2000, estaria a fazer nos dias de hoje? Todo mundo costuma falar James Harden, e quer comparar em termos de skill com James Harden. Esse tipo de pessoa é uma pessoa lunática, não sabe o que está a falar. Kobe Bryant era muito mais skilled, tem muito mais post moves, trabalhou numa altura, conseguiria fazer mais ou menos ligeiramente que o James Harden numa época mais física. Então,
Imagina o que é um jogador com essas questões todas que abordei anteriormente. Depois, uh, uh, a maior sorte da NBA, e eu acho que é por isso que muitas das vezes a mídia não respeita tanto o Kobe como deveria respeitar, é que o Kobe Bryant entrou na liga em 96 e não entrou em 2004. Porque se tivesse entrado em 2004, a forma como se vê o Kobe Bryant seria completamente diferente. Eu digo, de todos esses jogadores que eu mencionei abaixo, LeBron, Larry Bird, Magic, Tim Duncan, Shaq, Bill Russell, Wilt Chamberlain. Talvez o Tim Duncan, mas retirando o Tim Duncan, eu não encontro nenhum outro jogador com uma capacidade vencedora, com registros vencedores, com vontade de ganhar, com vontade de atingir um determinado objetivo como o Kobe Bryant. Não vou encontrar. É que eu não vou encontrar mesmo. Mas pronto. E depois, quando nós queremos fazer o debate Kobe Bryant e Tim Duncan, não tem problema. Kobe Bryant ganhou 18 dos 30 jogos com Tim Duncan, 60% de vitórias contra o Tim Duncan, 28.2 pontos por jogo, 46.5 field goals made. Então estamos a falar de um jogador que tem de provar mais o quê para ter a respeito da liga. Nono lugar, vamos dizer que tem mais, nono lugar, ou vamos dizer que tem mais X jogadores melhores que o Kobe Bryant em termos de critério de vencer, em termos de critério de competitividade, em termos de criar a volta, porque os Lakers acabaram por escolher o Kobe Bryant em detrimento do Shaq para poder-se criar um projeto vencedor à volta. Demorou algum tempo por culpa da organização. Kobe Bryant conseguiu ir para as playoffs com Kwame Brown e Smush Parker. Talvez se estivesse na Este e tivesse atingido as finais, também todo mundo poderia dizer como é que ele conseguiu isso. Mas não foi muito mais longe do que a primeira ronda, e tanto que ele sofreu um blowout, um comeback dos Suns de 3-1, e os Suns é que passaram, uma das maiores manchas da carreira do Kobe. Mas a organização acabou por oferecer depois melhores condições em 2007, 2008, 2009, Phil Jackson também voltou e tudo muito mais. Então, quando estamos a falar de melhores jogadores de todos os tempos, não é só um anel, porque senão o Bill Russell era o melhor de todos os tempos, mas a influência, competitividade, equipa à volta, quanto tempo, a necessidade de ajuda e tudo muito mais, o impacto que a entrada daquele jogador teve na equipa, quanto é que os outros jogadores que eu mencionei abaixo do Kobe Bryant tiveram superiores a ele. Por isso que eu já disse, em termos estatísticos, o LeBron James estava em primeiro, acabou, e faria isso em 10, 20 minutos e acabou. Mas há que debater, há que olhar para as coisas. Nós não estamos aqui só olhar para números e não olhamos para a situação em concreto. Porque tirando 1, 2, 3 jogadores, eu vi quase todos esses jogadores a jogar. Uns 3, 4, se calhar não vi. Se calhar não vi mesmo, mas o resto eu vi. E se não vi na altura, revi jogos agora. E há pessoas mais antigas que viram. E eu entendo hoje porque quando há Charles Barkley, Skip Bayless, entre outros, Isaiah Thomas, Scottie Pippen e outros, que há jogadores que nós devemos respeitar. Eu entendo hoje o porquê deles dizerem isso. Mas pronto. Vamos passar agora para a posição 2. E na segunda posição tem o Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar em segundo lugar porque é assim, Kareem Abdul-Jabbar entrou para a liga, entrou para os Milwaukee Bucks e conseguiu com que os Milwaukee Bucks, numa primeira época em que ele integrou a equipa, tivesse 29 vitórias a mais. No ano em que ele chegou,
uh, no ano em que ele conseguiu ganhar um campeonato com os Milwaukee Bucks, né? Conseguiu ganhar um campeonato com os Milwaukee Bucks, era um dos jogadores mais difíceis de guard, pelo facto dele ter o seu lindo e para mim, um dos moves mais difíceis de defender pelo seguinte motivo. É o Skyhook, que estamos a falar de um movimento que ele escondia o braço, vamos dizer o braço esquerdo, ou pronto, dependendo da posição que ele tivesse, de forma a que ele depois posicionasse no corpo do adversário e travasse ou complicasse a defesa dele, dando então possibilidade com que a mão que tem a bola fazer o hook, o tal arco, para o cesto. É um movimento que ele já treinava desde os 9 anos e era extremamente eficaz, eficiente. Nós estamos a falar, por exemplo, nas finais de 1983, em que ele fez 15 jogos nos playoffs, incluindo 10 jogos contra o Horace Gilmore e o Moses Malone, excelentes jogadores, se não conhecem, investiguem, em que 50% dos pontos foram feitos por Skyhook e fez 1 ponto por jogo em termos desses Skyhooks, tendo a posse de bola. Isso não é... Só 2 equipas fizeram 1 ponto por posse em situações de post-up plays na época 2019-2020. Só 2. Não é fácil. Estamos a falar de alguém que teve um career average de 24.6 pontos por jogo, 11.2 rebounds por jogo, 3.6 assists por jogo, 2.5 blocks por jogo. Ele recebeu o mais antigo MVP de todos os tempos aos 38 anos num jogo contra os Celtics, onde ele fez 26 pontos e 9 ressaltos. Então, era um jogador que jogava antigamente, mas que podia jogar muito bem porque ele corria extremamente bem. Ele tinha post-ups e também podia jogar small ball. Por isso eu digo, uma liga de hoje com Kareem, com um Shaq de Orlando e tudo mais, era um problema. Imaginem o que é um rookie que chegou em 1970, average 28.8 pontos, 14.5 rebounds, 4.1 assistências por jogo, em que fez com que a equipa tivesse 29 vitórias e depois, como é que eu posso dizer, teve grande impacto nos playoffs. Imaginem que hoje o Zion Williamson fizesse essa quantidade de pontos. É o que eu pergunto. Imagina só se nós estivéssemos a falar do Zion Williamson a fazer isso. Se o Zion fizesse isso, estaríamos a dizer que foi o melhor jogador que nós já vimos em todos os tempos e tudo muito mais. Então, eu acho que devemos pôr um pouco de respeito. No Kareem. 60% em termos de vitórias nos playoffs, 60% em termos de taxa de eficiência de vitórias em termos de finais, 19 times All-Star, 6 MVP Awards, ganhou nos Bucks, carregou a equipa dos Bucks, foi para os Lakers, fez os Lakers serem bons, teve a ajuda do Magic Johnson, mas ele já tinha provado nos Bucks e com ele conseguiu, e até dou mais valor aos anéis dele, porque se o Magic Johnson conseguisse ganhar sem ele, poderíamos tentar descredibilizar um bocadinho o que ele fez, os anéis que ele teve, porque diríamos dizer que ele teve o Magic Johnson, mas não teve, não ganhou. Então, sendo assim, só atribuo ainda mais importância ao êxito que o Kareem Abdul-Jabbar teve. Sem dizer que Kareem Abdul-Jabbar, estivemos a falar fora da NBA e college, foi um dos jogadores, se não o jogador mais bem sucedido. Então, hoje eu entendo porque que Isaiah Thomas, entre outros jogadores, dizem que o verdadeiro GOAT é o Kareem Abdul-Jabbar e não o Michael Jordan. Ele foi Finals MVP contra os Baltimore Bullets, que são hoje os Wizards, e em 1985 contra os Boston Celtics. Estamos a falar de um jogador que, se pegássemos em tudo o que ele fez na sua época,
de rookie, sophomore, e aplicássemos, por exemplo, num jovem talento com tanta mídia como o Zion Williamson, todo mundo iria dizer que ele era o melhor jogador que já vimos. Então, as eras, a mídia, a hype, tudo isso conta. Ele é considerado o melhor jogador ele é considerado o jogador com mais pontos utilizando o Skyhook. Utilizando o Skyhook é demais. Então, o meu segundo e o meu primeiro lugar, para mim tanto faz. Quem põe o segundo, o Kareem, ou quem põe o segundo o Jordan, mas em primeiro põe o Kareem, ou quem põe o segundo o Kareem e põe em primeiro o Jordan, para mim não há problema nenhum. Agora, quando me dizem outros nomes, não concordo. Primeiro lugar, Michael Jordan. Olha, o que falar mais do Michael Jordan? Acho que todo mundo está a ver o Michael Jordan agora. Quem não viu, está a ver agora no documentário. E se tu ainda não viste, aconselho-te a ver. Michael Jordan é fora do normal. 6-0, 6 Finals MVPs, 65 MVPs, 66,5% de percentagem em termos de vitórias nos playoffs, 100% de percentagem de vitórias nas finais. É o highest points per game player que já vimos, à frente até do Will Chamberlain. Era o highest points per game nos playoffs, porque eu acredito, acho que ele passou o LeBron. O LeBron acho que ainda não atingiu. Ele é points per game, acho que ele tem 33,4, tem 10 scoring titles. Última época dele com 35 anos nos Wizards, ele estava average 28,7, numa altura em que, na última época dele nos Bulls, com 35 anos, ele atingiu 28,7, numa altura em que a liga estava average 95,6 pontos por jogo. Hoje as equipas estão a lançar mais 10 lançamentos que antes. Agora imaginem mais ou menos, e estão a average 114 pontos por jogo. Agora imagina mais ou menos os cálculos que vocês podem fazer. Estamos a falar de uma época onde Jordan jogou e não tinham as regras de hoje, como por exemplo quando por exemplo um jogador ou o posto, nesse caso vamos dizer o posto, fica predominantemente dentro do garrafão, não saindo de lá, passado 3 second violation, passando 3 segundos dentro do garrafão, ele, se não sair, ele leva uma falta e a posse é da equipa contrária. Ou seja, a penetração hoje não é tão contested como antigamente. E olha que ele fazia os pontos que fazia. Estamos a falar de uma pessoa que fez 2 repeats, 6 campeonatos. Sim, estamos a falar de 6 campeonatos, 6 campeonatos. Michael Jordan era uma máquina. Eu acho que quando as pessoas falam de Michael Jordan, deveriam ter um bocadinho de mais respeito, porque muitas das vezes nós ficamos com o rótulo de que ele era simplesmente um scorer, e isso é errado. Vocês que pensam isso não estão a ver o documentário, e se estão a ver mal. Aconselho-vos a ver o documentário The Last Dance, está disponível, vejam. E agora vamos passar aqui para a análise. Michael Jordan liderou a liga em termos de pontos em 87, 88, estava a average 35 pontos por jogo, estava a lançar 53,5 e ganhou seu primeiro MVP neste ano. Depois, não podemos esquecer que, apesar do Michael Jordan ter sido um grande scorer, Michael Jordan também conseguiu desenvolver uma grande capacidade defensiva no perímetro, ou seja, conseguiu ser um jogador que era muito mais do que um scorer, era competitivo o suficiente para poder trazer vantagens ofensivas e defensivas para a sua equipa. Estávamos a falar de um jogador que na altura estava a average 1,6 blocos por jogo e estava a liderar a liga em steals, 3,16 steals por jogo, ou seja, 3 steals por jogo. Obviamente é um stat individual, e por isso, conforme eu disse no Jason Kidd, eu não utilizo esse stat individual para poder catalogar como um excelente defensor, mas assistindo os jogos e vendo os números de quem o Michael defendia,
todo aquele que lançava não tinha grandes percentagens naquele determinado ano e ele ganhou com todo o mérito o prémio. Depois é possível dizer que estamos a falar de números, LeBron James e tudo muito mais. Essa comparação para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Quando vamos buscar os últimos 3 campeonatos que o LeBron James ganhou e depois vamos buscar os últimos 3 campeonatos que o LeBron perdeu e os últimos 3 campeonatos que o MJ ganhou, mas esquecem-se das eras, esquecem-se de quantos pontos estavam a ser feitos por jogo, esquecem-se do pace que era antigamente e o pace que era agora. Estamos a falar de uma altura em que estávamos a fazer, como eu disse anteriormente, por volta de 95 pontos por jogo, raramente se atingia os 100 pontos por jogo, coisa que hoje é uma coisa normal, 114 pontos por jogo. Isso demonstra o quão rápido e a escassez defensiva existe. Isso permite com que jogadores como LeBron e outros tirem proveito da situação e consigam atingir maiores números. Então, sem dizer que depois entrava a questão defensiva. E depois, pronto, temos que também dizer que os primeiros 3 campeonatos que o Michael Jordan ganhou, em todo tipo de estatística que podemos pegar, ele foi superior ao LeBron James. Por isso, buscar números, muitas das vezes, é buscar histórias simplesmente para favorecer alguém. Então, depois de falar de Scottie Pippen, foi uma excelente adição para Michael Jordan. O facto dele ter entrado tornou Michael Jordan um jogador um bocadinho mais coletivo, porque Scottie Pippen era um bom sidekick, combate. 88, 89, 90 perderam contra os Pistons e depois finalmente conseguiram ganhar em 91, 92, 93, atingindo o seu primeiro three-peat. Não era uma equipa recheada de All-Stars, não era. Competição muito difícil e respeito muito o anel que eles ganharam. Então, todo o resto para falar de Michael Jordan é só vendo o mesmo documentário. Então é isto. Assistam, sigam o nosso Twitter, porque nós temos andado a dizer isso. Partilhem, like, todas as cenas. Façam isso, vão continuando a partilhar as nossas entrevistas. Eu sou o William Azulay, estamos juntos, um grande abraço e até a próxima. Rest, my full day of accomplishments. You are a constant